E já que hoje é dia das mães, vamos falar sobre a nossa aula de inglês. Opa, o que isso tem a ver? Calma que a gente descobre um pouco sobre isso. Muitos de nós tiveram aquela aula básica de inglês lá na escola. A gente até brincou sobre isso lá na célula essa semana. E a gente conversava que na escola, geralmente, a gente aprende a conjugar o verbo to be. E muitas vezes para por aí mesmo. E a gente acaba ficando da quinta série até o ensino médio nessa função. E eu não vou ensinar vocês a conjugar esse verbo hoje. Na realidade, eu quero contar para vocês que as mães, elas sabem conjugar este verbo. É verdade. Se você tem uma mãe aí do seu lado, eu quero te contar que ela sabe, mesmo que não conheça nenhuma palavra de inglês. Porque esse é o ser e o estar. É o ser e o estar. E ser e estar são coisas que as mães, elas entendem e nos ensinam desde o começo. Mas antes de falar sobre mãe, o que é ser mãe? O que é ser mãe? Bom, uma das definições, nós poderíamos dizer que é aquela pessoa que tem uma concepção dentro de si. Essa é uma das opções. Quando lá vem o gameta masculino, feminino, e aí quando eles se tocam, tem aquela chamada faísca de zinco, né? Que aquele brilho acontece e surge a primeira célula de um ser humano, que ela é chamada zigoto. Acontece aquele instante, aquela é a fecundação. Ali naquele instante Deus coloca a vida ali dentro. Deus coloca e não é mais simplesmente algo biológico, agora é um ser também espiritual. Meu Deus do céu. Bom, dessa forma, toda concepção ela gera uma vida. Vou te dar um exemplo para você entender melhor a respeito disso. Eu tenho um irmão ou irmã que eu só vou conhecer quando chegar no céu. Como assim, pastor? Minha mãe passou por um aborto involuntário, ou seja, ela não queria perder o bebê, mas perdeu. E esse bebê nunca viu a luz do sol, nunca nasceu. Porém, ele foi criado. Porque houve a concepção e ali surgiu um ser humano. Amém? Então, quando eu chegar no céu, além de ter o meu irmão Júlio e a minha irmã Jéssica, eu vou ter um outro que eu nunca vi na vida, mas que eu conhecerei na eternidade. Olha só que interessante. Então, existem muitas mães que não chegaram a conhecer seus filhos, mas são mães. Bom, dentro disso, também existe o lado ruim. Existe o lado daquelas que, não de forma espontânea, mas por decisão, e aí não quero entrar nas questões éticas que a sociedade discute, mas aquelas crianças, elas acabaram morrendo ou, em alguns casos, sendo assassinadas. E se a gente for pegar uma estimativa muito crua, nós teríamos hoje, ao longo dos últimos 100 anos, 4 bilhões de pessoas poderiam ter estado a mais nessa terra. É um número, é metade do que existe na população humana hoje. Infelizmente, acabaram tendo suas vidas interrompidas. É realmente algo muito assustador. Alguns estimam que as crianças que tiveram a sua vida interrompida na barriga das mães, interrompida propositalmente, elas hoje são a maior causa de morte que existe na humanidade, mais do que todas as outras somadas. Então, se você somar as mortes em guerra, as mortes do coração, as mortes de doenças e todos os assassinatos, são menos mortes do que as mortes que são tidas dentro do ventre. Isso é realmente muito assustador. Assustador saber que tem homens capazes de pedir a essas mulheres que façam esse aborto, mulheres capazes de aceitar ou de desejar esse tipo de situação. Se você fez isso, você precisa se consertar diante de Deus, arrepender-se diante de Deus, para que o Senhor possa perdoar os seus pecados. Amém? Agora, se fôssemos considerar que mãe é apenas onde existe a concepção,
Então aquelas que receberam já o bebê pronto, te fizeram uma fertilização in vitro, não seriam, mas são tão mães quanto. Então, ser mãe não é apenas ter uma concepção dentro de si. E além disso, se não fosse isso, também aquelas que adotaram, porém nós sabemos que elas também são tão mães quanto. Então, o que é ser mãe? Eu diria que é justamente isso, é aprender a conjugar o to be. É dar valor, é reconhecer o ser e o estar. Quando nós pensamos no pai, parece que ele tem uma vocação mais apostólica. Ele tem mais o ir e o fazer. Nós pais, quando olhamos para a criança, nós pensamos o que esse guri vai fazer da vida, o que essa guria vai fazer da vida, para onde ele vai, o que ele vai fazer. E as mães, elas olham mais para dentro, quem ele é, o que ele vai ser, dele estar dessa forma. O pai geralmente olha para a criança e enxerga ela mais velha do que de fato ela é. A mãe geralmente olha para a criança e enxerga ela mais nova do que geralmente ela é. O pai pensa em preparar ela para o mundo que é lá fora, a mãe pensa em preparar o mundo que é aqui dentro. Uau, isso é muito, muito interessante. Essa semana eu vi isso de uma maneira muito legal na vida ali do Fabrício e da Nicole com o Lucas, né? Porque ela teve ali o lançamento do livro aqui na igreja e ela falava, né, o Luquinhas e o Luquinhas, e o Fabrício olhava assim, né, porque para o Fabrício é o Lucas, meu guri, para a Nicole é o Luquinhas. Porque o Fabrício está pensando em prepará-lo para a vida, prepará-lo para ser e fazer, para ir e fazer, e a Nicole está preocupada em preparar ele por dentro, para ele ser o lugar que ele está agora. Muito, muito interessante quando nós olhamos. Aí ele ficou doentinho, eu perguntei para o Fabrício como é que ele está. Fabrício, ele está bem. Perguntei para a Nicole, ela deu uma bula de remédio, de explicação. Porque as mães, elas olham para dentro, para o estar. E é interessante que quando Deus, ele vai lá e cria todas as coisas, quando Deus ele vai lá e prepara todas as coisas, Deus não sofreu para criar o ser humano. Deus não sofreu. Deus foi lá e criou o ser humano. Agora, quando a Eva vai lá e pega da fruta, posteriormente, o que acontece? Os filhos de Deus morrem. O ser humano morre, porque, como já expliquei tantas vezes, morrer é estar desligado de Deus. O ser humano morre. E agora Deus, para fazer seu filho nascer de novo, ele vai sofrer. O pai vai sofrer ao enviar o filho. O filho vai sofrer ao morrer na cruz. O Espírito Santo vai sofrer ao perder a conexão de Jesus naquele instante. Então, para Deus fazer o filho nascer de novo, dói. Ao ponto que é uma dor mortal. E Deus resolve compartilhar com Eva. Eva, minha querida, vem cá. Seguinte. Eu criei meus filhos aqui sem dor, eu criei vocês. Mas agora eu vou ter que sentir muita dor para eles poderem nascer de novo. Então eu vou compartilhar contigo isso. E assim como será doloroso para mim ver os meus filhos nascerem de novo, eu vou aumentar as tuas dores. E Deus compartilha com Eva a capacidade de perceber quanto custa gerar uma vida. Uau! E ele compartilha com ela a sofrência deste momento, deste sentir dor, de passar por isso. E diz em Gênesis capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: aumentarei muito os seus sofrimentos da gravidez, e com dor você dará à luz filhos. Não sabemos exatamente quanto tempo levou de Eva até Jesus, mas uma das estimativas é em torno de 4.000 anos. Uma gestação até que acontecesse o novo nascimento, até que isso se consumasse. Com as mulheres, 9 meses. As mulheres carregam algo muito profundo, as mães carregam algo muito profundo.
E durante todo aquele tempo, uma preparação, profecias, avisos, por aproximadamente 4.000 anos. As mulheres, 9 meses. Mudança, transformação. Sabe, a segunda coisa que nós vemos fortemente nas mães que nos lembra de Deus é a capacidade de conexão. Porque Deus, ele se conecta com a humanidade ao entrar no mundo na pessoa de Jesus e ao entrar dentro de nós na pessoa do Espírito. E da mesma forma, as mães conseguem primeiro o Filho estar dentro delas e depois elas entrarem na mente e na vida dos filhos, percebendo quem eles são, compreendendo o coração deles, percebendo quem eles são por dentro. Porque o mundo hoje, ele está muito conectado. Estamos conectados no Wi-Fi, estamos conectados no 5G, estamos conectados no Bluetooth, e muitas vezes só não estamos conectados com quem somos por dentro. Quem eu sou? Quem eu sou por dentro? Quem é essa pessoa que mora comigo? Ah, mas as mães sabem como se conectar. As mães sabem se conectar com aquela criança perdida de um lado para o outro. Sabem se conectar ali com o seu marido que está dentro de casa. Sabem olhar para dentro. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria de muitos. Mas com certeza, as mães são essas bastiãs que mantêm essa chama do amor aceso dentro dos nossos lares. Nós vivemos os dias praticamente de uma ditadura do faça isso, do faça aquilo, onde nós corremos de um lado para o outro, corremos de um lado para o outro e queremos fazer e fazer e fazer, e é importante fazer mesmo. Mas às vezes nós estamos correndo, tanto que até esquecemos correndo para onde? Correndo do quê? E correndo para quê? Qual é o motivo de tudo isso? Mas as mães, elas trazem para dentro de volta. Porque não é para onde você vai, é quem você é. É como você está agora. E elas trazem de volta para dentro. Uma sociedade que é tão preocupada com o que eu vou parecer, qual a linguagem, qual o prompt, o que eu vou parecer, como eu vou estar nos perfis sociais. Mas a mãe quer saber como é que está dentro do teu coração. Nós precisamos aprender com as mães, com esse instinto pastoral que Deus colocou dentro do coração delas. As mães têm um instinto pastoral. Você já reparou que lá numa célula, muitas vezes ela floresce melhor quando as mulheres estão profundamente integradas na célula? Você já reparou? Pelo menos lá em casa é assim. Essa semana só as mulheres fizeram a célula lá, a gente ficou só sentada participando. Porque as mulheres têm um instinto pastoral. Elas têm uma capacidade de estar naquele momento, de estar naquele presente, de estar naquela situação. A capacidade de olhar para dentro da pessoa e ver quem ela é, não apenas o que ela é capaz de fazer. Não sei você, mas quando eu estou com a minha mãe, eu não me sinto na responsabilidade de parecer alguma coisa. Eu não me sinto na responsabilidade de transmitir imagem nenhuma. Na realidade, minha esposa até me cutuca às vezes, porque eu não sinto nem a obrigação de fazer nada. Só que eu já estou meio crescido para isso, né? Mas quando a gente está junto com a mãe, não dá aquela preguicinha? Porque nós sabemos que ela está preocupada com quem nós somos e como nós estamos. E muitas vezes é tudo que precisamos entender ao sentar no colo de Deus. É sentar diante dele e saber que ele não está esperando que a gente coloque uma máscara. Ao contrário, que nós venhamos a tirar as nossas máscaras e mostrar para ele quem a gente é de verdade. Às vezes, quando a gente vai orar, a gente esquece e começa a colocar fórmulas de oração e objetivos e metas de oração e falar de um jeito estranho, poderoso, altíssimo. Isso às vezes a gente pode usar, claro, porque ele é mesmo. Mas vai ter momentos que vai estar só você e ele a sós. E você vai ter que abrir seu coração. Você vai ter que tirar as máscaras, você vai ter que lembrar que você não está no Instagram.
Você vai ter que lembrar que você não está diante do chefe ou do gerente, mas naquele colo de amor. E as mães nos ensinam isso. As mães nos lembram isso. Quando a Jéssica pega o Adrian no colo, ela não tem uma expectativa de que ele vai colocar o melhor sorriso, ou que ele não vá sujar as fraldas. Ela só quer que ele esteja ali, e que ele seja ele, e amá-lo. E às vezes é tudo o que Deus espera da gente, que nós nos coloquemos nessa postura, que nós tenhamos momentos, não o tempo todo, porque tem horas que tem que ser adulto mesmo, mas que nós tenhamos momentos que estejamos assim vulneráveis no colo dele, como uma criança no colo da mãe. Como uma criança que acabou de mamar, então tem tudo o que precisa, e só quer descansar no colo do Pai, do Senhor. Aleluia, meu Deus. Quando nós estamos diante da mãe, nós podemos falar, aqui dói, porque não precisa muita explicação, porque existe abundância de conexão. A conexão, às vezes, ela vai aonde a explicação não alcança. Porque a explicação, geralmente, ela fica só no campo da razão. Mas a conexão, ela consegue entrar lá no fundo da alma. Que nós possamos aprender com as mães a nos conectarmos uns com os outros. Que às vezes a gente fala tanto e a gente quer explicar e falar, mas a conexão vai além disso. E a conexão, ela vem pelo agir do Espírito Santo na nossa vida, mas ela também vem pelo convívio, pela amizade, pelo orar pela pessoa, pelo se importar pela pessoa. As mães às vezes começam muito cedo. A minha começou cedo, com 19 anos já tinha eu. Outras começam mais cedo ainda, às vezes com 16 anos. Algumas começam a ser mãe de propósito, outras começam a ser mãe sem querer. E às vezes elas erram. Mas eu acho que a grande maioria das mães que eu já conheci nunca errou de propósito. Elas erram tentando acertar. Porque como diz aquele ditado, às vezes é melhor feito do que perfeito. Porque embora elas não saibam tudo ainda, embora elas não saibam todas as coisas, elas estão ali tentando. Porque tem uma pessoinha ali que depende delas. E elas então estão se esforçando por aquela pessoinha. Olha, você que não é mãe ainda, pelo que eu ouvi das outras mães, eu acho que vale a pena. Claro que, como eu disse antes, tem aquelas que são esquisitas, tem. Mas se existe o falso, é porque foi copiado de alguma coisa que era verdadeira. Uma vez eu vi uma mãe, ela estava tentando fumar, e a criança estava um pouco ali atrapalhando ela, e ela disse assim, essa peste não serve para nada, só me atrapalha a minha vida, sai daqui que eu não está vendo que eu estou ocupada tentando fumar? E eu estava passando na frente daquela casa, e enquanto eu passava na frente eu fiquei pensando, meu Deus, misericórdia, que criatura é essa? A vontade que eu tinha era ir lá e dar uns... Meu Deus, coitada da criança. Aquela estava preferindo naquele momento o cigarro do que a criança. Mas isso é uma exceção. Isso é uma cópia falsa de algo verdadeiro que existe. Que são as mães de verdade. Que são as mães que são imitadoras do Espírito Santo, dispostas a entrar aqui dentro e conhecer quem nós somos sem as máscaras. Quando as mães erram, não é por falta de vontade, às vezes é por falta de maturidade. São muito jovens, estão tentando e se esforçando e às vezes erram tentando. Acontece. Por isso eu quero convidar você que é filho, ou seja, todos nós, perdoe a sua mãe, porque talvez nas falhas que ela teve, nos erros que ela teve, foi realmente tentando fazer o melhor, que muitas vezes ela não sabia o que era, mas eu te garanto que ela estava tentando. Pastor, mas e se a minha mãe é como uma dessas exceções? Perdoe ela também, porque ela precisa da salvação do Senhor Jesus sobre a sua vida, amém? Eu já ouvi de várias mães dizerem assim,
Tira, Deus, a dor dessa... Eu ouvi minha mãe fazendo essa oração. Tira, Deus, a dor dessa criança e coloque em mim. Essa oração ela não faz o menor sentido. Mas ela mostra uma grande verdade. Ela mostra uma grande verdade. É uma oração que não faz sentido, porque Deus realmente não vai tirar da criança e botar na mãe, mas ela contém uma verdade muito profunda. As mães têm um amor sacrificial pelos seus filhos, tal qual Cristo teve por nós. Elas trocariam de lugar pelo bebê, pela dor do bebê, como Cristo trocou de lugar por nós. Isso é forte. Isso é forte. Porque Cristo, quando veio para a terra, ele sabia que ia doer nos salvar. E as mães, já quando engravidam, embora não tenham ideia total da dor, mas elas já sabem que vai sofrer para nascer aquela criança. E mesmo assim, elas dão passos nessa direção. Mas eu queria te dizer também que as mães são uma parábola da igreja e da volta de Jesus. Como assim uma parábola da igreja? Olha só que interessante, nos dias Mateus capítulo 24, dos versículos 6 até o 8. Mateus 24, 6 até o 8, eu vou ler na NVT. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra nação, um reino contra outro, haverá terremoto em vários lugares. Tudo isso, porém, é apenas o começo, o princípio das dores. Uau! A Bíblia fala e compara a volta de Jesus com um ato de uma mulher quando vai dar à luz. Compara várias coisas, né? A destruição ali de Jerusalém também, enfim, tem todo um contexto histórico. Mas essa é uma das coisas que é comparada. E desde o dia do Pentecostes, quando nasceu a igreja de Jesus, o mundo começou a mudar de forma rápida e cada vez mais rápida. Você pode observar. As coisas estão mudando cada vez mais e cada vez mais rápido, não é? Cada vez mais e cada vez mais rápido. Desde que o cristianismo surgiu na Terra, as coisas começaram a se acelerar de uma forma intensa, porque é uma gestação. É uma gestação. Logo quando a mulher engravida, o que acontece? A André lembra, né? Faz pouco tempo que passou por isso. Engravida, logo quando a mulher engravida, começa a acontecer o quê? Indisposições, enjoos, às vezes o vômito. Logo quando o cristianismo surgiu, o que começou a acontecer? Começaram a tentar matar os cristãos, começaram a perseguir os cristãos começaram a se mover de um lado para o outro no mundo, foi uma loucura. Primeiro mês da gestação. Aí passa mais um tempo, o que acontece? O corpo começa a mudar, a barriga começa a crescer. E o que aconteceu com o cristianismo? Começou a crescer. Até que se tornou a maior, entre aspas, religião do mundo. Começou a crescer a barriga. Começou a crescer, começou a trazer transformação. Começou a trazer mudança. O cristianismo foi invadindo a terra. E as coisas têm se acelerado tanto. Sabe, quando eu era criança, pré-adolescente, por ali, eu aprendi a datilografar na máquina de escrever. Hoje a gente só faz assim com o dedinho, faz o flow no celular ali, ou dita e o celular escreve, não é assim? Mas antes era tac, 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 tac. Quem é que aprendeu lá no ASDF, C cedilha LKJ, lá na máquina de datilografia? Meu Deus, está mudando muito rápido. Antes, para tirar foto, era um processo químico do flash. Você apertava mecanicamente um botão e o flash era um quadrado com produtos químicos que ele, pum, dava aquela luz, não era? Mas hoje está tudo na palma da mão. Hoje sem falar do que dizer da revolução da inteligência artificial. Internet. Antes a gente precisava pegar aqueles dicionários pesados, aqueles atlas, ir na biblioteca, pesquisar o livro. Hoje você fala com o celular e ele te conta. Você queria saber tudo está indo cada vez mais rápido. A televisão era lá preta e branca, de compensado. Hoje em dia você assiste o que quiser, a hora que quiser, onde quiser, na palma da sua mão. Porque quanto mais rápido está, mais rápido se torna.
Os dias estão passando. E esse mundo está para dar a luz. E dar a luz ao quê? Eu te pergunto. Quando eu era criança, eu não, né? Minha família fazia tudo em casa. A avó fazia o sabão, o vô fazia a farinha, fazia tudo, produzia em casa as linguiças. A avó fazia até os remédios, para não precisar ir na vila comprar. Hoje você quer uma coisa, a moto buzina na frente do portão e te entrega o que você pediu. Você mal terminou de pedir e já chegou. Seja comida, seja remédio. E alguém buzina na frente de casa. As coisas estão passando muito rápido. E nós estamos conectados em tudo e às vezes desconectados de nós mesmos, desconectados uns dos outros. E a pior coisa que pode acontecer, desconectados de Deus. As mães são um convite a nós pararmos um pouco. As mães geralmente são aquelas que na hora do almoço ela diz, larga todo mundo o celular. Quem é que tem uma mãe dessa em casa? Seja tua mãe ou mãe de teus filhos, tem alguém aí? Larga tudo o celular. Porque para elas mais do que produtividade importa é conexão. Importa estarmos conectados. E a mulher, quando ela está ali vivenciando a sua gestação, ela sente algumas dores, e daí ela acha que está ruim, mas depois fica bem pior. E quando ela acha que não tem para onde piorar, ela descobre que fica pior ainda, pelo menos foi isso que a minha esposa contou. E quando ela acha que vai morrer, depois piora mais um pouco, pelo menos foi assim que ela disse. E dessa forma, o mundo está andando. A Bíblia nos diz em Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3. Pois você sabe muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão. Olha que interessante. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre sobrevirá repentinamente como as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Uau, meu Deus do céu. A minha esposa teve gravidez de risco, precisou ficar em repouso. E aí, quando parecia que ia melhorar, o médico disse, agora pode sair do repouso. Então parecia que tudo melhorou. Aí chegou a noite aquela. E aí, em vez de melhorar, ficou mais difícil, até que o Josias está aí até hoje. Uma das correntes teológicas, e uma que eu simpatizo, ela fala a respeito disso. Que as coisas vão piorando, até que aparece o anticristo e então melhoram. Mas dura pouco a festa, só 3 anos e meio, porque depois elas pioram de vez e se tornam os piores dias que a humanidade já presenciou na existência. Mas depois daqueles últimos 3 anos e meio, aí acontece a volta de Jesus, o Monte das Oliveiras racha no meio, e ele instaura um período de 1000 anos na terra, e as coisas mudam completamente. Essa é uma das correntes, né? Então, as mães, elas nos ensinam até a respeito de que Jesus vai voltar. Elas nos ensinam que muitas vezes as adversidades e as lutas que nós passamos, elas são como que contrações, nos preparando para algo melhor que está por vir. A Bíblia ela diz em João capítulo 16, 21. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, a sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, ele troca de lugar pela alegria. Jesus nos disse, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Qual é a conclusão que nós podemos chegar diante de tudo isso? To be. Ser e estar. Deus está muito interessado em quem você é e em como você está. Porque se você for de fato um filho maduro, e se você de fato estiver
bem conectado com Deus e com as pessoas ao seu redor, aí sim, você vai poder ir e fazer. Aí sim você vai poder cumprir bem a grande comissão. Mas antes de correr, note que quando ele fala sobre Pentecostes, ele diz em Lucas 24:49, fiquem, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Porque primeiro ele precisava entrar dentro e ver você por dentro, para que depois nós pudéssemos começar a igreja. O Espírito Santo dentro de nós. Tal qual uma mãe, que às vezes, pelo chorinho da criança, já sabe o tipo de dor que a criança tem. Às vezes, pela olhadinha da criança, pela temperatura da mão, já sabe o que a criança está sentindo. Assim é o Espírito Santo dentro de nós. Esse é o convite que as mães nos deixam. Que quando nós estivermos numa corrida irracional, de um lado para o outro, parecendo cachorro tentando pegar o próprio rabo, já viu? Que nós possamos parar e pensar, mas afinal de contas, quem eu sou e como eu estou? Afinal de contas, quem Deus quer que eu seja? Aonde Deus quer que eu esteja? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, se você pode, se você se coloque de pé. Nós teremos logo em seguida também uma apresentação das crianças, se alguém puder avisar elas. Oh, Senhor Jesus, nós hoje nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, nesse dia tão especial, nesse dia das mães, Senhor, para Te clamar, Senhor Jesus, que nós possamos ser daqueles que sabem contemplar o momento e não apenas correr para a próxima parada. Que nós sejamos aqueles, Senhor Deus amado, que conseguem olhar nos olhos e se conectar com as pessoas e com Deus, e não apenas com as telas e com os dispositivos. Senhor Jesus, que a nossa maior alegria, Senhor, não seja uma moto buzinando na frente de casa para trazer alguma coisa para entregar, mas seja abraçar aquelas pessoas que estão ao nosso redor e dizer: eu te amo. Senhor, nos ajuda a trazermos de volta a essa terra aquilo que é essa essência preciosa que o Senhor colocou no coração das mães, esse dom pastoral que o Senhor deu para elas, esse dom pastoral capaz de transformar uma simples casa num verdadeiro lar, de transformar um simples almoço numa verdadeira refeição, esse dom de transformar um simples ato corriqueiro de se deitar num verdadeiro culto a Deus na hora de dormir. Traz para nós, Senhor, traz para nós esse dom pastoral tão presente nelas, essa capacidade de conseguir bater o olho no filho e perceber como ele está. Traz para nós, para que nós possamos ajudar uns aos outros, para que nós possamos olhar no olho e sentir o coração, para que nós possamos pegar na mão e sentir de onde vem aquela febre. Ah, Senhor, resgata em nós essa capacidade pastoral intrínseca das mães. Senhor, ajuda as mães a não terem vergonha de serem mães, a não se sentirem mal por serem mães. Senhor, que aquelas que talvez precisaram ou decidiram naquele momento não estar mais em alguma atividade, mas se dedicar ao cuidar aos filhos, que elas não se sintam culpadas por este momento. E que aquelas que não têm como parar, mas queriam tanto cuidar dos filhos, que elas também não se sintam culpadas, porque de uma forma ou de outra elas estão tentando buscar o melhor para seus filhos. Por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus, abençoa cada mãe aqui presente. Abençoa cada mãe que nos assiste pela internet também. Abençoa essas mães, Senhor. E que elas possam com alegria
fluir nesse seu dom pastoral. Que elas possam, com essa alegria, Senhor, ministrar sobre as vidas dos seus filhos, dos seus maridos, Pai. E aquelas que desejam ser mãe, elas possam ter a alegria de compartilhar contigo um pouco do que é o gerar uma vida. Pai, no nome de Jesus, eu peço que, se porventura existe alguém aqui que não pode ter filhos, seja homem ou mulher, que o Senhor cure essa pessoa agora, Pai, no nome de Jesus. Traz cura agora, Pai, em nome de Jesus, para este corpo. E nós declaramos que todos aqueles que desejam filhos, nós declaramos que eles terão estes filhos agora em nome de Jesus. Nós abençoamos em nome de Jesus toda mulher que tem o sonho de ser a mãe, Pai, Senhor, que elas possam estar junto aos seus maridos e gerarem filhos, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos que essa é uma igreja fértil, seja espiritualmente ou fisicamente. Nós declaramos um tempo de bênção, um tempo de geração de filhos espirituais e naturais, em nome de Jesus. Pai, enche elas, que elas não se sintam envergonhadas de ministrarem sobre a Tua igreja, aquilo que elas são e aquilo que elas têm. Senhor, muito obrigado, nós te dizemos, por nos ter dado esse presente que são as nossas mães. Irmão, irmã, eu quero convidar você agora, se porventura você tem algum tipo de mágoa, de tristeza com a sua mãe, que você libere perdão ao coração dela. Talvez, quando ela feriu o seu coração, ela era até mais nova do que você é hoje. A imaturidade da vida sim pode ter cometido erros. Eu peço, ore por ela, perdoe ela e abençoe ela. Abençoe ela. Abençoe a vida da sua mãe, se você a tem. Se ela já partiu, agradeça a Deus pelas memórias que você teve com ela, pelos bons momentos. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, cada uma das mães aqui presentes, Pai. E te clamamos que nós possamos cada dia mais desfrutar de termos os nossos corações ministrados por elas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Se você tem uma mãe aí perto de você, abençoe a vida dela. Se você tem alguém aí, talvez a sua esposa, e ela deseja ser mãe, abençoe a vida dela, ore por ela. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos, abençoamos, abençoamos. E declaramos a unção do Teu Espírito sobre essa igreja, o fluir do Teu Espírito sobre essa igreja, Pai. Nós declaramos um tempo de avivamento sobre essa igreja, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, de mães corajosas que fazem a diferença na criação de seus filhos, que mães que transformam as casas em verdadeiros lares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo e abençoa, Pai, abençoa essa igreja e cada uma dessas famílias e cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.